Olá, muito boa noite. Estamos aqui com mais um Só Black Responde. Oftalmologista Responde, os nossos encontros da Só Black, né, de terça-feira, para tirar dúvidas dos nossos pacientes sobre assuntos que são constantemente no consultório, geram dúvidas, e o assunto de hoje é uma pauta de grande questionamento em relação aos nossos pacientes. E hoje a gente vai tentar tirar algumas dúvidas com a doutora Renata Fal, que é a nossa convidada de hoje. Doutora Renata é especialista em catarata, em lente de contato, e vai responder e esclarecer para a gente como cuidar das lentes de contato na praia. Boa Boa noite, noite, Renata. pessoal. Feliz em estar aqui de novo nesse projeto tão legal da Soblack, que aproxima a gente da população, esclarece dúvidas, bem interessante, sempre com temas muito legais toda semana. E muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo aqui ajudar a gente a responder. Então, a gente sabe que a praia, né, é um ambiente potencialmente contaminado. E aí eu já vou logo para a primeira pergunta. Pode usar lente de contato na praia? O que é que a gente responde? É aquele depende, né? Na praia, sim. No mar, não. Então, e frequentar a praia, estar ali no ambiente com sua lente de contato, com o uso correto, todos os cuidados de higiene na colocação, na manipulação, pode sim, mas mergulhar tanto em água de mar como piscina, em hipótese alguma. Então, é o proibido na lente de contato, tomar banho de mar com elas. Exatamente. E por que, né, isso? Por que que a gente tem todo esse cuidado com a praia? Quais são os riscos, né, associados ao uso de lentes de contato na praia? O que é que você pode... você já falou aí do mergulhar, por que o mergulhar, né? O que é que a gente pode encontrar na praia que pode realmente ser um risco potencial para o uso de lentes de contato? Quando a gente pensa em praia, eu já imagino logo o sombreiro, a areia. Então, eu nem lembro de pia, de sabão. É um ambiente onde a gente não tem muito contato com a forma adequada de higienização das mãos para manipulação das lentes. Então, as lentes devem ser colocadas previamente em casa, com o produto de limpeza adequado, com a solução multipropósito, com a lavagem de mãos também, ter à disposição um colírio lubrificante, de fácil acesso, porque a praia tem o vento, a praia tem areia, então é muito frequente a gente ter em consultório tanto usuários de lente como não usuários, com grão de areia no olho após frequentar a praia ou praticar esportes como beach tênis, futevôlei, esses esportes de praia. Então, além da questão da higiene, tem a questão da areia, da presença de corpo estranho, coqueiros, plantas, né? E a questão da água também, que é uma água contaminada, onde a gente pode encontrar alguns micro-organismos, como a cantameba, que é um protozoário que vai gerar lesões de córnea, que podem ser bem agressivas e deixar sequelas. Então, água em geral é proibido na lente de contato. Exatamente, isso mesmo. E de que forma eu posso proteger as lentes, né? O que é que eu posso fazer para estar usando a lente na praia, mas de uma forma realmente mais resguardada, com mais proteção? Eu gosto sempre de recomendar o uso de óculos solar, não só pela proteção do óculos solar para radiação UV, né? Mas porque o óculos vai ser uma barreira. Ele vai ser uma barreira para corpo estranho, vai ser uma barreira contra o vento, vai diminuir a questão da ventania do olho seco, maior conforto. Então, o óculos solar é uma boa estratégia para a gente ter nos usuários de lente de contato. Como eu disse, ter à disposição um álcool gel, algo para higienizar as mãos caso seja necessário alguma manipulação, um colírio lubrificante. É basicamente que eu me lembre isso. Você lembra de mais algum cuidado, Tina? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que assim que sair da praia, né,
retirar o mais rápido possível essas lentes e higienizar, né? Então, assim, não só na praia você tem que ter essa preocupação da questão dos Sim. cuidados, realmente o óculos, né, de sol, até o óculos também de mergulho pode estar sendo, né, um fator de proteção. Mas também, assim que saiu da praia, foi para casa, imediatamente tira essas lentes e higieniza bem essas lentes, né? Para poder elas estarem sendo melhor protegidas, né? Isso, no melhor dos mundos, na melhor hipótese, seria a gente usar uma lente de uso único, uma lente de descarte diário, quando fosse expor essas situações, né? Mas não podendo ser assim, uma higienização adequada é muito importante. Joia. E já que você falou sobre isso, existem lentes que são mais seguras para o uso em um ambiente como esse, né? Um ambiente potencialmente contaminado, do que outras lentes? Tem lente que é mais segura do que outras? Como é? O que que você indica nesses casos? Sempre dá preferência a essas lentes de uso único, porque é a lente que você vai colocar para se expor àquela situação, uma lente que não vai ter contaminação, manipulação, você vai usar e jogar fora aquela lente depois. Então, como é um ambiente que a gente não frequenta diariamente, dispor, mesmo em usuários que usem diariamente lente de contato, dispor de lente de descarte diário para essa situação eventual, para utilizar no fim de semana, no verão. Então, a lente de descarte diário seria a melhor opção. É, eu sempre recomendo isso, inclusive, para meus pacientes no consultório, né? Quando, mesmo um paciente que usa, como você falou, a lente de descarte, né? Programado, uma lente de uso mensal, por exemplo, mas ele usa todo dia, usa essa lente, mas se vai para um ambiente contaminado, realmente deve estar, seria a forma ideal, né? Que ele estivesse com uma lente que ele fosse imediatamente descartar depois de estar naquele ambiente para não ter uma proliferação, né, de micro-organismos que a gente pode correr um risco maior mesmo, né? E de que forma, em caso, vamos dizer, de irritações, né, no olho, a pessoa, a gente sabe que tem situações, né, que você falou aí bem da areia, é bom lembrar do protetor solar, né, o protetor solar, ele Verdade. se cai no olho, irrita, independente de qualquer coisa, e com a lente de contato isso vai ser um irritante a mais. Como é que a gente pode também estar aí fazendo esse cuidado? Eu acho que a primeira coisa que eu penso em praia mais irritar é o corpo estranho mesmo. Então, não coçar, não esfregar o olho, tenta lavar, dispor de um soro fisiológico ou, em último caso, água corrente, mas lavar de forma abundante para tentar retirar esse corpo estranho. E nos meus pacientes em geral, eu já deixo opções de lubrificante para que tenha de fácil acesso, e nessas situações usar um lubrificante e retirar a lente. Lavar bem as mãos, retirar a lente e observar. Se persistir a irritação, a vermelhidão, desconforto, sensação de areia nos olhos, de corpo estranho, aí tem que procurar o oftalmologista. Com certeza. E assim, eu também, obviamente que a situação ideal seria se a pessoa levasse, né? É, Um estojinho, uma solução de limpeza mesmo. Você falou do lubrificante, o lubrificante realmente tem que andar com lubrificante quem usa lente de contato, mas seria o ideal que tivesse, né, todo esse equipamento. A gente sabe que na prática isso raramente acontece. E aí a gente volta até em relação à lente de contato de uso diário, porque assim é uma lente até se você precisar descartar, né? Aquela lente realmente está ali incomodando, você não tem o que fazer, não tem onde guardar, não trouxe seu equipamento. É uma coisa que você pode, né, jogar fora a lente e vai ser menos com menos dor no prejuízo, vamos dizer coração. assim, né? Em relação ao uso. E realmente, assim, tentar ao máximo ter algum lugar ali, uma barraquinha de praia, alguma coisa, ou um álcool gel, por exemplo, é uma coisa que a gente pode colocar, apesar de não ser o ideal, porque você vai acabar manipulando o olho também, e isso pode, né, causar também ser Sim. um fator de causar irritações.
mas eu acho que você pode realmente, se for para eliminar uma lente de um dia, é melhor para estar sendo eliminada, né? Com Lembrando certeza. que as lentes rígidas também são mais resistentes, né? Mas nem todo paciente tem essa facilidade de estar, né, usando a lente rígida, são indicações mais específicas mesmo. E em relação. Outra coisa que a gente também recomenda, às vezes, quando você vai para casa, o olho ainda está irritado e tal, você não tem como ir no oftalmologista imediatamente, né? Compressas frias também, além do lavar bastante, é uma coisa também importante. E aquelas pessoas que precisam, às vezes, né, por uma questão de trabalho ou por uma questão de profissão mesmo, atletas, né, de esportes, por exemplo, aquáticos, né, ou pessoas que realmente têm que estar o tempo todo em ambiente de praia, ou por hobby também, às vezes. Será que a gente tem alguma solução para esses pacientes que não envolva, né, envolva lente de contato, né? Um paciente que, por exemplo, optou por não fazer cirurgia refrativa, mas não quer usar óculos, né? Principalmente nesse ambiente, que é um ambiente realmente chato de você estar usando óculos, mas precisam estar o tempo todo nesse tipo de ambiente potencialmente contaminado. Tem alguma solução de lente de contato que a gente consiga uma opção para esse paciente interessante? Acho que para esse pessoal que é frequentador assíduo da praia, seja por lazer, seja por atividade de trabalho, uma opção legal é a ortoceratologia, né? Que a gente tem de forma mais recente, mas com resultados muito bons, onde o paciente consegue dormir à noite com a lente de contato rígida, que vai provocar uma remodelação da córnea, e durante o dia esse grau fica abrandado e à noite novamente é necessário que durma com a lente. E aí, durante o dia, não é necessário o uso de lente de contato gelatinosa, porque o grau vai estar resolvido nesse tempo. Então, a ortoceratologia seria uma opção, até porque hoje a ortoceratologia, há pouco tempo atrás, a gente só tinha para miopia, né? E agora a gente já tem ortoceratologia para os presbítas e para os hipermétropes também. Então, é uma opção bacana. Com certeza, é uma ótima opção. Muita gente não sabe, né, que existe essa opção de você estar utilizando uma lente que você vai usar durante a noite, né? E durante o dia o seu grau vai estar corrigido. Então você não vai ter o risco de se expor a esse tipo de ambiente sem estar corrigido. Você não vai precisar nem usar óculos, só para nosso público entender, né? Você Isso. vai usar lente todo dia. Só que vai usar à noite, dormindo, né, com os olhos fechados, e durante o dia você vai ter a opção de estar enxergando, né, e poder frequentar a sua praia, enfim, com toda a segurança, sem estar correndo esse risco. Não é Isso, isso? exatamente. E outra coisa que, assim, é bem interessante também para quem pratica esporte, uma outra coisa, por exemplo, que às vezes a gente até pode não estar em contato direto com a água, né? Por exemplo, não estar mergulhando, mas tem determinados tipos de atividade na praia que a gente acaba podendo estar respingando, né? Por exemplo, você fazer um passeio de lancha, né? Jet ski, Jet né? ski. Jet ski. Então, você tem aqueles óculos que são específicos também de proteção, parece um óculos de proteção Um EPI, né? exatamente, é um EPI, e no final das contas é um EPI mesmo. E aí você pode, ele é todo vedado, né? Então a água não entra, não, em tese você não entra água, né? Se ele estiver bem acomodado no olho, então pode tá sendo um fator de proteção bem interessante também para É esses pacientes, verdade, não é é isso? verdade, com certeza. Porque às vezes a água respinga mesmo e a gente tem que ter É, cuidado. exato. Então vamos
é, organizar, né? Lente de contato, pode, com todos os cuidados, né? É, cuidados de ser uma lente que você descarte de maneira mais rápida, né? Não mergulhar, não ter contato com a água, né? E com todas as ressalvas que a gente faz aqui, certo? Lembrando de mais alguma coisa, Renatinha, ainda temos um tempinho. E o óculos que vai ser nosso aliado, né? O óculos vai servir mais como uma barreira, mas que vai favorecer também. Seja o óculos com uma proteção maior, seja o óculos solar do dia a dia. Isso. Outra coisa que eu pensei aqui, agora que você falou isso, que quem tem uma dependência muito grande de óculos, né? Sempre que for para um ambiente desse, que você corre risco de, como você falou, cair um corpo estranho, sentir, né, um desconforto extremo e precisar descartar a lente, levar seu óculos de grau na, na bolsa, né, para Sim. poder, na mochila, para poder estar se resguardando de acontecer um problema desse e você não ter nem como enxergar, né? Que é um problema, Exatamente. que é um problema É quase uma sério. emergência. Praticamente uma emergência. Até voltar para casa, a pessoa dirigindo, por É. exemplo, né? Vai ter todo Deixa tipo aquele de óculosinho de dificuldade. resgate ali, até um Exatamente. velhinho. Se a sua necessidade, né? Se sua necessidade é uma necessidade extrema, realmente você não enxerga assim, ó, de forma nenhuma. Tem que. E a maioria, né, dos pacientes que usam lente de contato, eles normalmente têm uma grande dependência do óculos, né, do grau em si. Então, tem que lembrar para poder levar o óculos lá de reserva. Boa lembrança. É isso? Renatinha, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo. Obrigada por você estar dispondo de seu tempo aqui para gente, e foi super esclarecedor, e vamos em frente. Eu quem agradeço. Obrigada, Tina. Obrigada, Só Black. Foi ótimo.